Gente, boa tarde. Agradeço a todos vocês estarem aqui gastando o tempo de vocês do sábado, escolhendo essa palestra, que a gente vai falar de usando Application Performance Monitoring ou Management, dependendo da literatura que vocês pegarem na internet, para dar vantagem competitiva aos negócios. Esse assunto, ele não é tão recente, mas muita gente ainda não teve contato com nenhuma ferramenta de APM, e só para eu nivelar aqui, quem já trabalhou com alguma ferramenta de APM? Não. Então, legal, acho que torna mais rico ainda a apresentação. Aí eu quero só fazer uma introdução, né? Eu comecei a sofrer bullying depois do post do Dev Day, que é o seguinte: pegaram essa foto minha do LinkedIn e publicaram lá. E aí começaram a chegar no meu serviço e falaram, cara, é seu filho que vai dar palestra lá? Falei, tá danado. Aí outros pioraram, né, cara? Vai achar que eu vou e tal. Então, esse é o momento a gente falar de monitoramento, da gente monitorar tudo, né? O quanto que é importante. Então, eu faço aqui o update da minha foto, só para deixar tudo em paz, sem nenhum crítico. Não é esse cara que eu li no post. E aí, pegando lá no meu LinkedIn, eu vi também que tem uma outra falha que tem que ser corrigida aqui, que está com o meu coordenador de infraestrutura de TI, porque esse é meu cargo lá, e não a minha função de fato. Minha função é coordenador de suporte de aplicações. Então, é esse nível tierizado mesmo, de Service Desk, N2, N3. E aí eu tenho algum tempo já de estrada com APM. Eu vou contar aqui um pouco mais focado em APM, mas antes disso eu queria fazer um jabá, né? Eu estou com vagas abertas lá no time. Quem quiser trabalhar com suporte de aplicação focado em monitoramento, pode mandar direto para mim. Aí eu não vou ter o vagas.com/localiza, mas já pode mandar, a gente troca uma ideia, já fala qual que é a proposta da área. E na Localiza como um todo tem outras vagas de desenvolvedores, arquitetos, etc. Aí já pode procurar o caminho normal lá, que é o vagas.com/localiza. E aí, falando desse histórico meu, né? Assim, primeiro eu tenho um orgulho de estar aqui, porque eu sou um cara de viés de infraestrutura, né? Então, assim, eu estive lendo até todas as palestras que tiveram hoje, e são pessoas bem dev mesmo. E aí eu já me sinto honrado de estar aqui, um cara de infraestrutura falando para a galera de dev. Eu faço isso com frequência dentro da Localiza, fazia isso mais no perfil quando eu era analista. E vai ser uma oportunidade muito rica de saber como que o APM me deu a possibilidade de conversar com o pessoal de dev de igual para igual e gerar vantagens competitivas para o dia a dia. E aí, quando eu falo de vantagem competitiva, fica parecendo um negócio só muito business também. Claro, mas como que enriquece o dia do dev para fazer que ele trabalhe melhor e etc. né? Então, eu só queria contar um detalhe, assim, eu recebi esse desafio em 2013 para eu buscar esse conceito de APM no mercado, né? Eu vou falar um pouquinho, vou trazer umas fotos para quem nunca viu. E aí meu diretor chegou e falou, cara, eu sou bem web server, assim, quem cuida para ver se a aplicação está em pé, se ela está lenta, se ela caiu, quem faz dump, aquele trem todo. E ele falou assim, estou preocupado com você porque teve uma época lá que foi tanto estresse, tanta coisa caindo, que eu tive um torcicolo de 2 semanas. Não, então você tem que arrumar alguma ferramenta que te ajude no dia a dia e ajude também os desenvolvedores e a Localiza como um todo. E aí eu fui para o mercado para buscar, já com essa experiência que eu tinha de viés de infraestrutura, né, que eu acho que agrega muito o dia a dia de vocês, apesar de hoje, cada vez mais a gente está desacoplando as coisas para a gente ter menos visibilidade dos servidores, né, de onde está hospedado, mas vamos ver que visão que a gente traz para agregar. E aí eu comecei o quê? Primeiro em eventos que falava sobre essa disciplina, tanto dentro do país quanto fora. Isso foi muito enriquecedor, buscar esses materiais. Eu soltei algumas pesquisas para pessoas que estavam já envolvidas diretamente com esse conceito, para ver o que cada cargo, cada chapéu dentro de uma empresa esperava da ferramenta. Então, o que o dev esperava? Eu quero ter mais visibilidade do código. O que um CIO espera quando se implanta isso? Para a gente dar os resultados que são esperados dentro da corporação. E aí, hoje aqui eu trago esses elementos, esse compilado todo baseado na minha opinião. Não trago aqui a visão Localiza, né? Que eu acho que aí torna o negócio mais legal para a gente discutir aqui hoje, que fica uma coisa mais aberta para a gente. Não fica só a visão business dela e a gente consegue tangibilizar outras coisas. Para quem nunca viu uma ferramenta, primeiro que eu trago alguns principais players do mercado. Tá? Esses daqui foram os que... Tem outros, né, mais de nicho, etc., que vai depender de que cada um de vocês está buscando.
Mas aí, se pegar o Gartner, não sei quem conhece o Gartner aqui, se você pegar o Gartner lá, que é o instituto que vai te ajudar para essas decisões digitais que a gente tem que fazer de tecnologias, essas são as líderes de mercado. Então tem Microsoft, da NetRace, New Relic, AppDynamics, da BMC e da CA, que é o Introscope. Então, isso aqui já deixa rico. Então hoje o objetivo meu aqui não é falar da ferramenta que eu escolhi lá atrás, né? E sim do conceito, porque elas são muito similares. Então vai depender de como que você está guiando o dia a dia, qual que é o objetivo. Uma é mais nuvem, outra mais para on-premise, etc. E aqui é a tela de uma delas, essa tela que eu busquei da internet, não necessariamente é a que a gente utiliza. E o que a gente já vê aqui de cara? Quando eu subo uma aplicação em produção, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, aí a não ser que a realidade de você seja bem diferente do que eu já vivi passando em fábricas de software e até chegar hoje aqui no Localiza. Por tantas aplicações que a gente tem e a complexidade delas, a gente não tem noção de que as aplicações de fato estão encostando naqueles momentos, né? Então, eu vejo lá no meu monitoramento que caiu meu servidor de e-mail. Pô, eu sei que minha aplicação manda e-mail, mas naquele momento alguém está usando, está tendo algum impacto para os meus usuários? Então, isso aqui já ajuda, porque dependendo do espaço do tempo que você estiver monitorando, ela vai estar aparecendo aqui nesse mapa para falar assim, ó, eu encosto no banco de dados, eu encosto numa fila, eu encosto num serviço X, né? Então, isso é muito legal. E aí vem aqui algumas visões, tipo, qual que é desse time box que você está olhando, qual que é a carga que ela está recebendo, quantidade de interações dos usuários. Aí você vai falar assim, pô, mas eu já vi várias ferramentas que já utilizei na minha vida inteira e eu já vi esse tipo de coisa, falar do volume de acesso que está tendo e etc. Primeiro, quando a gente está falando de APM, ele está pensando em interação de usuário. Ou seja, quando eu abri uma tela, né, que eu pus lá aquele monte de JavaScript, imagens, etc, para publicar no browser do cara, ele não está contando esse tipo de hit, né, que é o que normalmente a gente está preocupado. Quantos hits minha página dá, quanto que dá o preload, não é isso. Assim, ela está te falando, a interação desse usuário é um clique. Então, se eu mandei, no caso lá da Localiza, pesquisar um carro, essa é a minha ação. Então, esse volume que ele está pensando aqui é nessa ação do usuário. Então, se você for traduzir isso para ações técnicas, para interações técnicas, é muito maior esse número, né? Mas aí é legal que você começa já a mudar seu mindset para olhar para a sua aplicação, para pensar enquanto construção, enquanto monitoramento, enquanto otimização, que fluxo que você vai otimizar ou não. A mesma coisa acontece com o Response Time, ele vai nesse dashboard dessa ferramenta aqui, ele está te falando que a média dessa aplicação aqui, que é um e-commerce qualquer aqui, ele tem uma média de 1,2 segundos. Tá? Claro que algumas ações vão ter maior e outras menores, e ali está a média. A quantidade de erro e algumas coisas muito interessantes, que são coisas que a gente nem pensava no dia a dia. Se eu fosse criar um Transaction Scorecard dessa aplicação, quantos por cento dos cliques, das interações dos meus usuários estão sendo normais, quantas estão lentas, quantas estão muito lentas, quantas estão tendo erro, quantas foram interações perdidas. Tipo, eu cliquei alguma coisa no browser, o meu servidor ainda está para responder, mas o cara já fechou o browser, que lá é uma transação perdida, que eu não adianta nem eu pensar em devolver o request para ele, porque já foi abortada a transação. E isso começa a trazer umas informações muito ricas para o nosso dia a dia. Inclusive para pensar, uai, se eu vou pensar de um ambiente de homologação para produção, isso pode ser um pré-requisito para mim, né, para eu pensar com essa ótica. E aí você começa a desacoplar o que é interação de usuário, o que é saúde de servidor. Quem nunca aqui, desenvolvedor, culpou um cara de infra por alguma falha na aplicação, né? E que cara de infraestrutura nunca culpou um cara de dev porque o consumo do servidor está alto, né? E aí a gente começa a ver aqui que as coisas começam a se falar, né? Eu começo a falar a língua do cara de infra, o cara de infra começa a falar a língua de dev, por quê? E aí os dois começam a falar a língua do negócio. Que aí é o mais legal, porque assim, no final, ninguém está lá para subir servidor legal do Windows 2016 ou um Linux XPTO. Ninguém aqui está pensando em Jenkins, em qualquer tipo de Docker aí, porque é legal. Tem que fazer sentido ao negócio. Nós não vamos fazer TI por TI, né? E as decisões começam a fluir melhor. E aí, uma outra tela aqui que é uma dor, um parto, assim. O cara fala, no meu browser está funcionando lindo quando eu abro meu site.
E aí eu não tenho a tela do cara para eu dar o meu F12 lá do Google Chrome, do Internet Explorer. Como é que eu vou saber o que está falhando? Essas ferramentas, eles também fazem o compilado, baseado em API Timing, e ele gera qual que está sendo a média das ações, qual que é o recurso que está gastando mais do client-side, para você ter esse consolidado aí no dia a dia, para você analisar e pensar, cara, eu estou homologando certo, porque eu estou vendo aqui que tem uma galera acessando aqui com um vírus a suporte à internet, o Internet Explorer X aí. Então eu tenho que pensar se meus clientes estão usando isso, mesmo que eu ache ele muito ruim, eu tenho que pensar em homologar para ele e fazer uma aplicação que faça sentido para esse cara. Né? Então, aqui no caso, esse aqui ainda está com uma falha de cross-origin, que ela dando um script erro, você pode entrar no detalhe da qual que é a linha de código que está dando aquele problema. Aí a gente passa para a parte mobile, né, que hoje está tudo convergindo para a gente criar aplicativos ou PWA, alguma coisa do tipo. Então ele monitora, seja o que... Essas ferramentas monitoram em todos esses aspectos. Né? A gente consegue aqui uma visão mais de aplicativo mesmo. Então pensando quantas vezes o aplicativo está sendo aberto por minuto e tal. Vocês vão falar assim, cara, mas eu tenho isso lá no Google Store, eu tenho isso lá no... Como é que é o nome do iOS? No App Store e tal, porque quem publica lá já tem acesso a esses dados, mas esse aqui é tempo real. E aí é tempo real técnico, que daqui a pouco a gente vai transformar ele em tempo real de negócio. De pensar como nós, de TI, vão parar de ser aquele cara que... Não traz aquele cara para reunião, não, pelo amor de Deus, que eu não entendo uma língua que ele fala, nada daí. E aí a gente começa a falar das mesmas coisas. Podem me interromper se quiserem perguntar alguma coisa na medida, não sei se ou é só no final... Ok, você fique à vontade aí para vocês, tá? E aí a pergunta é, o que a gente tem feito no dia a dia? Eu ainda sou aquele cara orientado a dump o dia inteiro lá, sofrendo torcicolo e etc. E pensando como que eu vou otimizar uma aplicação, seja de consumo de memória, o que eu estou fazendo que de fato eu agrego valor para o negócio. Então, eu trouxe um exemplo aqui, que inclusive foram coisas que eu fiz quando eu idealizei junto com o meu diretor lá atrás, que a ferramenta X ia estar lá dentro. Então eu comecei a tocar o terror lá, instalar, subir em tudo que é aplicação, monitorar tudo. E a gente começou a ver algumas oportunidades, junto com todos os times envolvidos, claro, de tirar uma aplicação que estava abrindo em 8 segundos, passamos ela para 4 segundos. Pô, isso é lindo. E aí no começo isso virou um termômetro muito legal nosso, estamos otimizando. E aí de repente um dia, meu diretor encarnou o capiroto lá e falou comigo, cara, mas o que a gente está fazendo de conversão de negócio? O que isso está trazendo? Você otimizou lá para 4 segundos, você tirou um site nosso de 16 megas e colocou, a gente dentro do projeto, colocou um máximo que ele poderia ocupar, que seria de 2 megas, e otimizamos o site para isso. Mas o que isso trouxe de vantagem? O esforço gasto ali foi de fato necessário e está trazendo valor para a gente? E aí isso me remeteu a lá atrás, quando eu trabalhava em outra empresa, que era uma fábrica de software. A gente teve um problema, e isso não é invenção, isso é de verdade mesmo. E a gente construía softwares para centro de distribuição. E tinha um aplicativo lá muito usado por vários parceiros, que ele estava topando o consumo de memória o tempo todo. E eu era da empresa, daquela que o servidor ficava aqui debaixo da mesa, né, com um ventilador em cima, não era esses data centers parrudos aí que a gente tem acesso fácil, e topando memória lá o tempo todo e deixando a aplicação lenta. E aí um desenvolvedor nosso lá, um especialista, ele falou, cara, eu vou resolver esse problema. E ele ficou lá confinado numa sala 2, 3 meses para fazer aquela otimização da aplicação, e ele falou, agora a aplicação roda em 512 megas. A gente estava tipo em 2 gigas. Quando ele foi pensar em falar isso lá com o coordenador do time para implantar a aplicação, ele falou, não, isso está resolvido, cara. Como assim está resolvido? Não, o estagiário comprou mais um pente de memória, instalou lá. Não, mas aí é legal, eu não estou falando aqui que a gente não deve resolver esses problemas, porque eu, principalmente do lado de infraestrutura, eu estou dando um tiro no meu pé, né? Eu estou falando, cara, deixa os caras de infra se virar, não é isso. É porque a gente tem que pensar o seguinte, quanto que foi gasto em 3 meses desse especialista lá, e quanto que custou esse pente de memória de um servidor que não é um servidor de data center, né? Então, para a gente pensar, isso deveria ser feito, mas talvez num time diferente, que a gente estava precisando de uma decisão rápida ali, e o estagiário deu, né? Então, é essa abordagem que a gente começa a ter
é quando a gente tem esse tipo de ferramenta para tomar as decisões certas na velocidade certa, né? Então, assim, cara, melhorar tempo de resposta, encontrar bugs e reduzir índice de rollback de uma implantação, isso virou pré-requisito de todo mundo aqui, né? Em alguns lugares que eu trabalhei, a gente brincava que a gente ia fazer um BI de quem tinha mais índice de rollback, assim, é quem menos testava e sempre dava algum problema. Isso hoje em dia quase não existe, porque é um fato, você vai ficar muito exposto quando você faz isso, e sua qualidade, seu desenvolvimento, por mais que a gente está no conceito de agilidade, etc., fail fast, a falha a gente, cada dia está menos tolerante com ela, né? A verdade é essa, assim, principalmente de missão crítica, a gente está falando de uma aplicação complexa, etc., né? Então é só para a gente pensar nisso aí. E aí o que eu trago? Uma frase que todo mundo fala, que é toda empresa hoje é uma empresa de software. Fala, cara, bobagem, minha empresa não é, se eu falar isso com o meu chefe, ele vai me dar vai mandar embora. Isso não condiz com a realidade. Aí eu pego esse exemplo aqui, que eu busquei na internet, de um site de um dos parceiros de EPM, que estava lá, ó, esse depoimento, que ele fala que a agência do Royal Bank, que é a mais agitada, a mais movimentada do Reino Unido, é o app deles, às 7h15 da manhã, dentro do trem, indo para Birmingham. Então, olha como é que a gente muda o contexto. Hoje, a gente vê aí Nubank, Itaú e etc, ressignificando os bancos, né? Que cada vez mais a gente vai menos para a agência, né? A gente quer essa interação mais rápida, quando a gente está do lado do desenvolvimento, está falando que o usuário é chato, que o usuário é burro e etc. Mas quando a gente está utilizando, a gente, cara, quer o negócio mais simples possível, a gente quer clicar, que responda no tempo que a gente está esperando, sem bug, que a gente atinja o objetivo final. Então, se a gente está fazendo isso, que a gente coloque isso na prática nossa do dia a dia, ao desenvolver software, ao conversar com o time de infraestrutura, seja cloud, seja on-premise, se a gente vai ter que escalar servidor ou não, que as coisas façam sentido para o negócio. E aí, o que acontecia? Tinha uma aplicação nossa de missão crítica, que o negócio pedia, cara, só faça deploy, só faça manutenção nessa aplicação meia-noite, porque é o horário que a gente tem menos acesso. A gente implantou a ferramenta de APM e viu que meia-noite era o horário que a gente tinha mais acesso. Por quê? Porque era a hora que os jobs noturnos rodavam para fazer faturamento, para fazer etc. Então, se a gente fosse parar a aplicação conforme ele estava falando nesse horário, a gente ia dar um tiro no pé, porque a gente ia prolongar o nosso faturamento para dentro da janela do horário de trabalho. Desculpa, pessoal, eu estou meio com a garganta ruim. Então, o que a gente está falando? Cada dia mais, a experiência do cliente está simplificando. Fato. A gente quer isso e o mundo todo quer isso. Só que essa simplificação que a gente traz, para nós de TI, a gente traz uma complexidade imensa, né? Que a gente está falando de microserviço, Docker, e etc. Mais dependências, então, assim, eu tenho X serviços que eu chamo, um serviço que chama outro serviço, etc. E a gente está achando tudo legal, construir dessa forma. Só que o dia que parar para a gente achar onde que está a falha, aí chama aquele ninja de TI, que eu vou falar dele, que é o herói, que é o cara que sabe, é o arquiteto e etc, que ele vai achar esse bug. E se esse cara um dia sair da empresa, você falar agora lascou. E a gente vai ter que chamar uma consultoria aqui, porque a gente não sabe onde está o problema, né? Claro que a gente vai achar o problema, independente desse herói, etc. Mas talvez esse tempo seja longo demais. E a gente não tem esse tempo mais. E a gente ainda está falando o seguinte, de complexidade. Vocês, provavelmente, alguém já deve ter ido hoje numa palestra de agilidade, deve ter sido falado aqui, né, se a gente está implantando. Então, cada vez mais, essas dependências, elas estão mudando, elas estão entrando em novas versões. E como é que eu vou monitorar isso tudo? Como é que eu vou saber que aquele problema foi de um deploy que talvez eu nem estava sabendo que tinha sido feito, que era uma dependência da minha aplicação? Gente, vocês podem me parar se estiver achando que não faz sentido. Todo mundo está muito com a carinha assim para mim, né? O que esse cara de infra está falando aqui? Então, ali o exemplo é o seguinte, o cara fez login. Até então eu achava que o login eu precisava de um cara para me autenticar e para me autorizar. E de repente eu vejo que ele percorre o mundo todo, né? É aqui eu estou só simulando a foto lá, que é independente de ferramenta. Então, eu só precisava daquilo. Cara, esse cara vai no banco, não sei o quê. Ah, não, porque quando ele é cliente de fidelidade, ele precisa retornar um dado X para o cara. Quando ele está buscando o carro tal, eu tenho que olhar se aquilo tem acessório e eu vou não sei aonde buscar aquela mensagem. Então a gente começa a falar de uma complexidade muito grande. E aí a pergunta que eu faço para vocês hoje é se alguém aqui, quando está falando da construção das aplicações, ela está monitorando a transação de cada cliente.
Quem aqui está fazendo alguma coisa do tipo? Você sabe diferenciar o cliente CPF, o Elmar. Se eu entrar em algum sistema que vocês estão monitorando, vocês são capazes de rastrear a minha transação separadamente de todo mundo? Eu acho que isso é a maior reflexão que a gente tem que fazer. Eu consigo pegar que minha categoria seria lá Gold, Silver e etc. e monitorar só esse aspecto, só esses caras, e saber como que está a experiência deles. Aí a gente começa a ver se a gente está indo pensando em ter somente otimização de código ou se é gerar a visibilidade que todo mundo estava esperando que a galera da TI faria, né? Que nossa, chama aqueles caras, que aqueles caras são muito doidos, eles são fera mesmo. Mas a gente está gerando tudo que a gente poderia mesmo para eles. Então, se está tendo mudança, se está tendo complexidade, vida que segue. E aí, o que que acontece? Alguém vai falar assim comigo, bicho, mas eu sei que os caras da infraestrutura lá tem um tal de Nagios, tem System Center Operation Manager, tem não sei o quê, tem Op Manager para Telecom, tem não sei o quê. E eu tenho lá meus logs, eu tenho Elma, eu tenho não sei o quê. Então, pode. É porque você está falando disso e no projeto atual de trabalho a gente trabalha muito com analítica. Certo. Mapeia exatamente onde a gente não pode pegar a informação do CPF, saber quem é realmente a pessoa, mas a gente mapeia exatamente o que o cara está fazendo. Se ele está usando tanto porcentagem de um lado do app ou do outro, e a gente percebeu no gargalo desse que, por exemplo, uma funcionalidade X estava sendo menos usada. Aí, numa avaliação de negócio, mudou aquilo para um lugar mais visível e, bum, todo mundo começou a usar de repente. É mais ou menos isso que você está querendo. Só que aqui tem uma vertente que é o seguinte, nós estamos falando de analista, depois a gente vai ler report, aqui a gente está falando em tempo real. Eu estou te falando que eu vou conectar a performance dessa usabilidade que você está falando, a performance dela, com receita, com conversão, e assim, aí vai entrar tanto o aspecto técnico, se eu tenho que fazer alguma melhoria no meu select que eu estava fazendo, né? Porque essas ferramentas, elas trazem, inclusive, o select ali em tempo real, quais foram os parâmetros que foram ali dentro, o serviço, os parâmetros que eu passei para aquele serviço, se eu mandei para a fila, seja assíncrono ou não. Então, assim, você conecta tudo isso para gerar essa questão, porque muitas vezes, se alguém for partir para essa ótica de APM, quando você for conversar com o negócio, porque vai ser um parceiro sensacional para você conseguir vender isso dentro da empresa, ele vai falar, cara, eu tenho um BI para isso. Eu tenho um dashboard, não sei aonde de negócio, que eu gero ele diariamente, eu não preciso disso. E aí, de repente, você fala, não, eu estou te falando o seguinte, na hora que aquilo der problema, eu vou te falar em tempo real o que está te impactando, se você está perdendo receita ou não. Eu tenho um caso lá, que é o seguinte, quando eu implantei a ferramenta de APM lá dentro, a moça me ligava e falava assim, amigo, fiquei sabendo que a aplicação X está com um alerta. O que está parado? Como eu ainda estava um pouco imaturo, que a primeira jornada que você vai na camada de APM é a técnica, porque tem que ser, que é onde a gente domina isso, eu não sabia dar essa resposta ainda para ela. A aplicação tal está fora, mas eu ainda não está fora, ela está com algum problema, mas eu não sei aonde ainda. Espera aí que o time vai investigar. E a gente tinha de ir dando drill down lá dentro para ver as fotos daqueles usuários, né, porque a ferramenta te gera isso. E até a hora que eu falava assim, ó, não, era pesquisa de acessório. Ah, não, pesquisa de acessório, ok, a gente deixa de vender acessório, mas a gente está alugando carro. Entendeu? E aí isso em tempo real ali mesmo, gerando esses dados analíticos juntos, né? E aí você vai falar assim, não, mas peraí, eu tenho Nagios, eu tenho System Center, eu tenho Op Manager, etc, etc, ferramentas que tem, tanto para código, etc. Só que elas não se falam. O que a APM faz é consolida tudo isso só, todas essas ferramentas em uma única visão. Isso te dá o quê? Vamos pensar lá o NOC, né, a galerinha que fica lá 24/7, porque todo mundo vai embora para casa, e essa galera fica lá para ver se as aplicações estão funcionando, eles estão olhando para a tela, e de repente eles veem que tem algo vermelho, no caso ali na rede. O cara fala, nossa, a rede aqui, nesse lugar aqui parou. Ele tem dimensão do que aquilo para, de fato? Fala, parou aquilo ali, mas talvez ali é o canal de entrada de usuários X. E não está tendo a percepção. Ele vai atuar naquilo, ele vai corrigir o problema, ele vai sanar o problema dos clientes que estão sendo impactados. Mas talvez sem o esforço todo que ele tinha de colocar para ele saber o que aquilo estava envolvido. Se ele fica sabendo, cara, isso aqui para dar uma perda de R$5.000 por minuto. Ele tinha chamado até o Papa para resolver aquele problema, né? E isso que é importante de dar essa visibilidade. Então, o NOC olhando para aquilo ali de forma individual, sem a percepção do negócio, é bom ainda, né? Não vou descartar porque era o que a gente viveu até algum dia, mas não é totalmente efetivo.
E aí vem outra coisa, né? Se a gente for pegar a literatura de acidente aeronáutico, fala que nenhum acidente aeronáutico acontece por uma causa só. São vários incidentes que promovem aquela catástrofe. E a mesma coisa acontece com a jornada do nosso cliente. Se eu tenho uma rede lenta, se eu tenho uma infraestrutura lenta e talvez um banco que não está performando bem, eu posso ter um cliente que ele chegou sim ao final da etapa dele. Ele alugou o carro, ele pegou o voo, ele comprou alguma coisa no e-commerce. Mas talvez foi com a percepção assim, gente, eu comprei isso aqui porque eu precisava. Porque se eu precisar voltar para esse app, para esse web, eu nunca mais volto. É porque estava num preço sensacional mesmo, porque assim, cara, TI péssima. E hoje, quando a gente está falando de produto, com certeza é a realidade de vocês. Quando alguém chega para falar, para fazer uma parceria, seja um investidor, para fazer qualquer contato entre as empresas, antigamente a gente mostrava um quadro e falava assim, ó, essa galera aqui cuida disso, essa aqui, então são essas pessoas, nosso processo é lindo. Hoje os processos são apresentados em forma de sistemas. Então por isso que essa transformação que está acontecendo é importante a gente acompanhar, né? Que a gente mostre o quanto que o sistema é importante. E se a gente tem essa imaturidade aqui, a gente vai gerar jornadas ruins e depois vai ter a dúvida, o que está acontecendo, por que a gente está perdendo cliente, por que a gente não é tão bom. E aí eu trago isso aqui para vocês pensando assim, imagina na vida de vocês, alguém pondo no Twitter, esse aplicativo é horrível, né? Eu comprei porque eu precisava, porque a empresa X não me fornece. E aí vão pensar, o que acontece normalmente? Junta todo mundo numa sala de guerra e fala, vamos tratar esse problema, né? Aí o cara de IS, de Apache, fala, cara, eu olhei os logs aqui, está dando tudo 200. Tudo está bacana, está lindo. O cara de banco fala assim, bicho, essa frase eu já ouvi, tá? Por isso que ela está aqui. O banco está rodando, ele não seleciona algum usuário para prejudicar, ele roda igual para todo mundo. Por que o banco não está escolhendo que vai prejudicar você? Então você pode olhar que é alguma coisa na aplicação. Você fala, velho, como que eu vou resolver um problema desse jeito? Né? E o cara que fez a implantação, né? No caso aqui, muito de vocês, colocou lá, fala, velho, eu tenho certeza, eu não mexi nessa funcionalidade. Não foi culpa da versão, eu não vou fazer o rollback. Porque assim, o rollback mudou muita tabela, mudou isso, mudou aquilo. Nossa, o esforço para isso é terrível. E aí, o negócio está tendo uma discussão parecida do lado. Aqui eu coloquei até uma visão legal ali da TI, né? A TI testou tudo e está ok, mas normalmente eles falam, aquele pessoal da TI não sabe nada, eles não resolvem o nosso problema. Né? Mas eu pus o bonitinho aqui, falando, não, mas a TI falou que está tudo ok, etc. E aí alguém vendo assim, cara, a gente está deixando de vender, ó. A gente está deixando de alugar, né? É passageiro, é o que foi envolvido que está deixando de entrar receita. Até a hora que alguém faz uma pergunta e fala assim, nossa, será que é isso? Será que o concorrente está com alguma promoção? Porque a gente agora delega para o fator externo, porque não é aqui, todo mundo olhou tudo, né? E isso aqui a gente chama de tempo médio de inocência, que é onde o problema está instaurado, a gente não sabe aonde e as equipes não se falam como se tinham de falar. Por quê? Porque a gente, no conceito em si, a gente tem várias ferramentas para fazer tudo. E se eu tenho a ferramenta, eu olho a minha ferramenta, ela está ok, se eu olho na sua, está ok, e ninguém achou o problema ainda. Que pode ser por quê? Porque a gente tem aqueles casos isolados que está tendo simplesmente uma lentidão. Isso aqui não justifica ainda ter esse problema todo. Né? E aí que instaura o problema todo. A gente precisa ter uma visão única para estar olhando aquilo, para as pessoas falarem uma única língua, que talvez, inicialmente para vocês, não seja a língua do negócio ainda, mas seja uma língua de TI única. Depois a gente vai passar para falar a língua de negócio. Então, qual que é a dica que eu acho que vale a pena? Seja rápido. Então, o nosso ritmo tem que ser o ritmo do cliente. Então, a gente está falando que a gente está exigente, a gente está querendo cada dia mais. E se a gente não deixar de fazer isso do lado da TI, de monitorar tudo, de pensar que a chance de eu ter um resultado catastrófico com uma coisa boba que eu tirei um aplicativo. Ah, cara, nosso servidor ficou fora só 15 minutos. 15 minutos é o suficiente para várias e várias pessoas desinstalarem o aplicativo. Várias pessoas abandonaram e foram passar da concorrência e de repente vão até fidelizar lá. Então, é o cuidado que a gente tem, porque hoje eu vi uma palestra do cara da Amazon que ele falava que a gente pensava em tempo de downtime de minuto. Hoje a gente pensa de segundo. Né? Então, o que representa um segundo fora da sua empresa? Cara, lá na minha não representa tanto assim. Representa porque talvez aquele tempo que fica fora é uma percepção ruim. Não deixou de entrar receita, mas o que vai estar rolando de background ali, falando mal da TI, da empresa, não fala mal da TI, né? Porque é uma coisa só. É muito grande. Então,
cuidado. Monitore tudo. Se você não tem noção de todos os componentes da sua aplicação, de todas as dependências, gente, o dia que vocês forem colocar a PM, coloquem todas as milhas possíveis, porque isso vai fazer toda a diferença. E depois foca no que realmente importa, porque o negócio vai te pedir, cara, eu quero saber se a aplicação está up ou down. Não é isso. Você vai trazer uma versão diferente para ela. Vai falar, ó, a funcionalidade de pesquisar tal coisa, pesquisar carro, de pesquisar computador, do que seja o seu negócio, seu business, ela está assim, ela está assado. E isso que está acontecendo agora não te impacta em perda de receita, perda de imagem. A gente tem capacidade de, inclusive, colocar uma tela lá, esse serviço está temporariamente indisponível, etc, etc, né, para a gente conseguir dar essas respostas. E a jornada do cliente. Então, quando a gente está falando de jornada de cliente, muita gente, quando eu fiz essas provas de conceito, gente, me falou, a PM é next, next, finish. E acabou o famoso Windows. Se você for nessa, você vai dançar. Porque ele de fato vai monitorar, mas ele vai te trazer next, next, finish, ele vai te trazer a visão técnica, só. E aí você vai, talvez, achar que você está com a visibilidade de tudo, que está tudo lindo, mas na verdade você ainda não consegue falar a língua do negócio. E quando eles te apertarem, porque foi gasto lá X mil reais para fazer isso, você ainda vai estar assim, pô, esse cara gastou essa baba de dinheiro. E a gente tinha isso com outras ferramentas. Então, só para tomar esse cuidado. E aí, você configura essa jornada do cliente de uma forma que faça sentido para o negócio. Então, vai junto com o cara lá e entenda. Eu vou contar uma coisa aqui de forma bem rápida, que a gente só pegou um problema na própria Localiza, de alguma coisa que eu fui para a agência para entender o que estava acontecendo. O pessoal falando que o sistema estava lento, que o sistema estava lento. Quando eu sentei do lado da menina, eu falei assim, me mostra que está lento. E por sorte, a máquina dela estava. Quando ela clicou no browser, que é um atalho, que a gente deixava lá bem fácil, para não ter nem que digitar o endereço da aplicação, ela clicou, deu freeze no browser dela. Ela não tinha nem chegado a utilizar a minha aplicação ainda, ela já estava falando que meu sistema estava lento. Porque o atalho para ela era do meu sistema. E ela abria a chamada CFDS, que a gente não via nada. E aí fala assim, pô, mas a PM monitora o hardware da máquina? Não, porque seria uma licença gigantesca de pensar que eu vou pegar CPU, memória, todos os processos dessa máquina, talvez num site que é público. Você imagina, não vai fazer nem sentido. O cara está com um monte de joguinho aberto, navegando no meu site, o CPU dele está lá no talo, e não faria sentido eu pegar esse tipo de informação. Mas para dentro da minha empresa, faz. A gente foi lá, a gente já tinha uma maturidade muito grande, construiu um agente que, inclusive, pegava o próprio GB Plugin, não sei se todo mundo, o guardião dos bancos, que muita gente fala que é um vírus com suporte a banco, mas eu não vou me isentar disso, porque assim, ele é muito bom para usar o banco, mas para dentro de uma corporação talvez não faça tanto sentido. E aí, no nosso monitoramento, se essas máquinas estiverem usando, eles não avisam, dentro da ferramenta. Então você começa a pegar todas as milhas para você focar no que importa. E conseguir dar as respostas, né? Cada clique tem que ser um monitoramento, seja da ótica do browser, seja de qual milha for, de qual web service, de qual banco de dados que ele estiver acessando, você tem que conseguir pegar, e essas ferramentas pegam. E aí, ali é entendendo o fluxo de negócio para cada transação. Então, dentro de uma foto, isso aqui não é a média geral. Aquela foto primeira que eu mandei lá, mostrando o APM, é a foto, a média. Tipo assim, ó, num tempo X, essa aplicação toca isso tudo aqui. Não, mas você, quando você navegou, você passou por esse fluxo aqui. Ele desenha esse fluxo. Inclusive, você fala assim, mas eu chamo uma API do Google. Ele vai mostrar para você que chamou a API do Google, quanto foi esse tempo de resposta, essa devolução. Ele não vai lá dentro para saber se teve algum problema lá, qual foi o motivo, mas onde tiver a gente rodando, ele vai estar monitorando. Aqui, um baseline para cada função do sistema, então eu consigo falar, gente, em média, uma pesquisa de CPF de um usuário, ele demora 500 milissegundos. Isso, gente, são óticas que talvez a gente nunca nem imaginou utilizar sem uma ferramenta dessa. Falar assim, cara, isso aqui é muito crítico para mim, como é que isso pode estar com esse tempo de resposta? Porque talvez eu só tinha noção da média com outras ferramentas. Então a gente começa a ter uma situação. E aí a gente começa a detectar desvios de comportamento lá, porque ele começa a ver que a parte de lenta começou a aumentar ali. O NOC ou os e-mails que você configurar dentro da ferramenta, SMS, do jeito que a pessoa preferir, já falou, gente, essa aplicação, ela está funcional, tudo está performando ainda, mas pessoas começaram a ter experiências desagradáveis. Seja porque uma imagem deu 404, ela não renderizou e etc. Então você começa a gerar os alertas que façam sentido para vocês. E aí chega de criar a parte de e-mail. O que é isso?
Qual que é a ideia? Que eu já fui o mestre de criar regra de e-mail, de vir a Nokia, arroba qualquer coisa, jogar para uma pasta X, porque os alertas ali nem sempre eram confiáveis. Eles eram baseados em uma média X e chegava para mim, na hora que eu olhava, estava tudo ok e etc. Aqui não, é baseado em comportamento de usuário. Então, a primeira coisa que eu vi de positivo foi, eu removi todas essas regras minhas e comecei a confiar no monitoramento que existia. Vamos acelerar aqui. Aqui a gente fala do herói, né? Então, se o cara faltou, é só esse cara que sabe ler um dump, como é que a gente vai fazer? Então a gente quebra isso e fala assim, mas se eu sou esse herói, lascou, eu vou perder meu emprego. Não, que você seja o cara do APM, então. Que aí você vai juntar esse fator, esse conhecimento que você tem, e para gerar essas informações para o negócio em tempo real e ainda conectando com o business, falando se tem ou não perda financeira. Compare as versões, muito legal dessas ferramentas. Se você fez um deploy agora, você consegue comparar as funcionalidades de uma versão para a versão antiga, para tomar a decisão de falar, essa aplicação ela deveria continuar em produção ou eu faço rollback dela agora? Porque se for uma funcionalidade crítica, que é aquilo. A gente não está falando nem só de mudar ela de lugar, né? É se ela está boa o suficiente para continuar sendo usada. Lá a gente criou, por uma maturidade X, o time de produção, que é o time que cuida desse, que é tiro, porrada e bomba, né? Vamos falar, que é quem sofre mesmo com o dia a dia. Ele vai para dentro das salas de projeto para criar essas métricas e falar, galera, essa aplicação só entra se ela bater esses níveis aqui. Se aquela funcionalidade, as histórias que o pessoal estava escrevendo, falou que era crítica, se elas estão com tempo de resposta que a gente acredita que é bom, pela complexidade que está envolvida. Foco sempre nos negócios. A gente está falando aqui hoje de colocar alguma coisa que tem outscale, né? Que eu consiga justificar que aquele autoscale está acontecendo porque meu negócio está crescendo e não porque eu subi uma aplicação que está fazendo alto consumo de CPU de memória e para isso está tendo que escalar, porque depois Cloud Billing vai falar bonito conosco, né? Vai bilhetar e bilheta bacana. Então você começa a ter um custo e falar TI, olha para você ver, a aplicação não está convertendo nada mais e ficou mais cara a hospedagem dessas aplicações. E aí, quando a gente está falando de inteligência em tempo real, você estava falando ali, então eu dou um exemplo aqui, eu vou lá, eu sou um cliente Gold, eu estou em Belo Horizonte, eu estou indo lá na Rabelo Rent a Car, que é uma filial aqui, no caso, o Rent a Car é só coincidência mesmo, e eu estou gastando R$ 1.800 para alugar um carro. Primeiro, você é capaz de pegar todos esses perfis aqui dentro dessa ferramenta, você gerar essa jornada que eu passo daqui para cá, que ele me detecta como ser humano individualmente ali, pelos meus comportamentos e eu monitoro aquele cara. Então, se eu quiser criar um monitoramento específico nela, porque ela, para mim, agora eu sei que ela vai alugar uma frota inteira lá na Localiza ou na minha empresa, o que for, eu consigo falar assim, ó, toda vez que ela entrar aqui na Localiza, eu consigo monitorar ela. Toda vez que ela entrar aqui na ThoughtWorks, eu consigo monitorar essa pessoa. Porque se ela tiver uma experiência ruim, eu vou ligar para ela imediatamente. E vou falar que eu vi que você não conseguiu fazer tal coisa e eu vou te ajudar a fazer. Então, assim, isso é muito legal, isso traz uma vantagem competitiva. A gente deixa de ser o nerdzinho, né, que só fala de código, ou que só fala de infraestrutura, de hospedagem, etc. E aí, a gente pode gerar esse tipo de dashboard. Esse caso aqui eu fiz no Photoshop, mas só para você ter uma ideia, a gente pode contar quantas sessões estão ativas, aqui separando do app, quantos no app são fidelidade, qual que é a taxa de conversão média, quantos são fidelidade aqui vindo através de parceiros, qual que é a receita que está rodando agora. Então, se eu tenho um baseline da receita e aquela funcionalidade fica fora, o negócio sabe quanto ele está perdendo. Por que aquilo está fora? Porque, estatisticamente, e isso é automático, né? Porque quando eu monitoro dinheiro, automaticamente as ferramentas, elas estão guardando aquilo, criando um baseline. Falando, por média, eu falo que gera R$35 mil por minuto aqui. Então, isso é muito legal. E aqui, para você criar esse gráfico de funil, para pensar assim, eu passo por seleção de agência, depois eu vou em seleção de carro, seleção de adicionais e depois eu tenho o carro alugado. Qual que é a taxa de conversão no aplicativo, qual que é a taxa de conversão através de parceiros, etc, etc. E você começa a tomar decisões baseadas no negócio. Mesmo que aquilo aumentou um pouquinho de CPU, eu chego para o cara da infra e falo assim, migão, deixa eu te falar, pode chorar, põe mais memória aí, por quê? Olha quanto que isso aqui aumentou de conversão. Na próxima versão, eu até corrijo isso que você está pedindo. Mas nesse momento aqui, é hora da gente falar cascalho. É dinheirinho mesmo que está entrando. Então, se fosse uma dica para vocês pensarem como iniciar, para vocês terem sucesso para falar de APM, selecionar uma ferramenta. Primeiro, identifique a ferramenta que faça mais sentido para vocês.
tá? Isso eu acho que vai de caso a caso. Eu vejo gente falando de ferramentas que eu tive pavor, falando que para eles foram ótimas, né? Então, assim, identifique isso e veja qual que é a necessidade lá hoje. Ah, eu quero ter uma pegada mais técnica e depois eu vou evoluir para uma outra, eu quero entrar com um conceito. Ou não, eu já estou com a maturidade de monitoramento X, eu já quero uma que me dá mais analytics e etc. Então, e depois você precisa fazer um negócio que é evangelizar todos os envolvidos. Porque eu tive um problema, eu era um cara de infra. Então é o cara que sabe de Windows, de Linux e etc, mas esse cara não sabe nada de desenvolvimento. O que ele está vindo falar aqui comigo? Ele só é o X9, que quer falar que eu entro e minha aplicação tem 30% de erro. É isso que esse cara quer fazer. E eu tive muita dificuldade com isso. Porque algumas pessoas tinham esse receio. Não, cara, mas a aplicação está funcionando assim desde sempre. Você está falando com ela comigo que tem 30% de erro e eu deveria corrigir isso. Eu estou em outro projeto, cara. E aí eu vi que eu falei, não, peraí, então, deixa eu costurar de volta. Eu preciso evangelizar essa galera. Eu preciso que eles estejam nessa proposta comigo. E aí foi onde começou a ganhar o jogo. Monitore tudo que for possível, porque não adianta eu ser o engenheiro de obra pronta e falar, cara, você entrou em produção agora, está com 30% de erro. Volta. Eu tenho que falar para esses caras, antes, eu tenho que falar junto com eles, para eles não terem essa percepção que eu sou de infraestrutura. Eu sou dev junto com eles. Eu faço parte desse desenvolvimento. E a mesma coisa vai acontecer com vocês, seja para se você estiver em função de analista, se você estiver em função de desenvolvedor, para falar com a galera de infra, com quem for, e que o negócio compre essa briga para criar essas métricas, de falar assim, uma aplicação ela deveria evoluir quando ela atingir o quê? Criar um selo de qualidade. E aí, não deixe, não estou falando para ninguém, né, que não é legal otimizar de 8 para 4 segundos. Faça isso. Se vocês já estão com expertise para fazer isso, está preocupado com o aspecto técnico que está sendo entregue, continue fazendo. Corrija todos os erros. Gere dashboards que faça sentido técnico para o NOC, né, dando as informações de negócio, e gere também para o negócio os dashboards deles. Né, que talvez não vai ter tanto aspecto no técnico para a gente não criar um overlap aí de monitoramento. Né? Alguém de negócio fala assim, aqui, você não viu? Não, está alertando aqui. Ah, não, eu já vi e tal, para tomar esses cuidados também. E aí, o que a gente fez lá? A gente fez um processo interno que toda construção, todo projeto que a gente vai, nas métricas de monitoramento, nas métricas de qualidade, a gente registra isso de forma clara. A gente está com um projeto agora que a gente vai entrar, que foi definido, ó, essa aplicação só entra com 99% de transações normais. 1% a gente está deixando aí como aceitável. E aí, todos daquele projeto também tem que ser evangelizados e criar esses indicadores mostrados em tempo lá de construção da sala, em tempo de homologação e etc. Para todo mundo estar olhando para aquilo. Pô, eu fiz uma modificação que agora lasquei todo o meu dashboard. Quais aplicações a gente vai monitorar que envolvem essas, né? Quais ações que a gente vai tomar daqueles clientes que estão sendo monitorados? A gente tem que saber isso também, né? No Prime, o meu processo dentro do NOC vai ser diferente ou não? Crie o selo de qualidade e treine todo mundo que foi envolvido. Não adianta só eu ser treinado, só eu saber tomar decisão. Quem tem que tomar essas decisões, pensar que a aplicação pode ser 24/7, que alguém à noite vai ter que fazer aquilo. E a gente envia relatórios mensais de como que depois da entrada em produção, sua aplicação continua performando. Porque aí a vida é linda, né? Tipo assim, ela deixou de ser um projeto, virou uma demanda normal, correção e etc, etc. E a aplicação vai, ó, só caindo de performance. E aí, exemplos que, aí é no caso que eu pude medir que a gente estava com sucesso, os alertas de e-mail que eu deixei de ignorar. O tempo de inocência nosso reduziu, então hoje quando a gente mobiliza uma sala de guerra, a gente tem um processo para a sala de guerra, que a gente já sabe quais são as pessoas que a gente vai chamar, porque são pessoas que falam aquela língua, para dar as respostas, inclusive para fazer a comunicação com o negócio. Ó, no seu baseline de perda nessa aplicação aqui é isso. A gente está ativando aqui um plano de contingência, de continuidade de negócio, né, para pensar inclusive nisso, porque o negócio também não pode depender 100% da TI, a gente tem que dar algumas respostas fora. Padronização, então a gente tirou centenas de aplicações lá de dentro, a gente gerou esse selo de qualidade para definir essas métricas. A gente tem metas anuais, não sei se todo mundo aqui tem os contratos, os famosos contratos anuais aí, que vai impactar em PLR, etc. O contrato da TI em si, e inclusive do negócio tem metas de otimizar os canais, as aplicações em si, né, seja de performance, de conversão e etc. E isso vai te possibilitar parar de olhar um pouco só no caráter técnico, vai possibilitar inovar, que é o caso do agente que a gente estava falando. Hoje, a gente tem uma aplicação lá dentro, que é o seguinte, a cada vez que abre o browser, conta uma sessão. Eu estou finalizando agora. Conta uma sessão. Quando ela abre mais de 3 sessões, sobe um pop-up para ela.
Fala assim, ó, não recomendamos utilizar mais do que 2 sessões. E aí a pessoa já vai lá e fecha e a gente já vê que tudo volta ao normal. Então você começa a trazer umas inovações que fazem sentido para o dia a dia do negócio. O primeiro dia que apareceu um pop-up na máquina da menina, ela falou assim, cara, que legal, assim, eu estava abrindo porque eu estava precisando ver uma visão, mas eu fechei aqui e tal. Então, a gente começa a trazer outros elementos para o nosso dia a dia, que vai melhorar nosso código, vai melhorar nosso negócio, vai melhorar o time de infraestrutura, inclusive essa comunicação. Para brincar, eu já ouvi muito, né? O cara de dev é o cara que vai no banheiro e lava a mão depois, o cara de infra é o que entra e lava antes, porque ele só mexe com sujeira, ele é o cara ruim de serviço. Então, assim, hoje lá não tem isso mais, essa quebra de infra e desenvolvimento, não tem as brincadeirinhas, etc. Então, isso melhorou, inclusive, a comunicação interna da TI. Eu queria agradecer aqui a todos, terminei ali em cima, lá me xingando já. Mas a gente pode abrir aqui para 1 minuto de pergunta, alguma coisa, ou tem que... Agora tem um coffee break, mas a gente pode... Vocês que sabem, gente. Aí fica com vocês. Qual que eu tô? Eu vim com o mindset de falar assim, eu não vou falar qual aplicação que a gente selecionou para evitar justamente isso, mas a gente escolheu a App Dynamics. Foi a mais clean que a gente achou, a mais fácil de mexer. É difícil escolher. A gente ainda teve um desafio muito grande que no Gartner, no ano que a gente selecionou, ela não era a líder. Então eu tive que provar muito o valor, por que a gente estava escolhendo ela, para o nosso negócio lá. Então, por simplicidade, etc., que a gente precisava conectar pessoas, e a ferramenta não pode ser uma dificuldade, ela na verdade tem que ser um facilitador. Ó, tem mais uma ali, ó.